Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com bastante saúde. E vamos lá para mais uma aula, né? Vamos começar aí o segundo volume, capítulo 2, tópico 2, né? Cidades, formas e funções. Nesse capítulo, nós vamos estudar como surgiram algumas cidades, né? Aliás, como surgiram as cidades brasileiras e a diferença entre cidade espontânea e cidade planejada, certo? Vez ou outra eu vou estar olhando aqui para o lado, vou olhar para o lado porque eu estou acompanhando meu positivo aqui. Vocês vão acompanhando aí o de vocês à medida que eu for explicando. Estou na página 3, vou passar para a página 4. Nós vamos fazer a leitura aí do trecho do livro Cidades Brasileiras do Passado ao Presente, que fala um pouquinho dessa formação das primeiras cidades. Então, nós vamos ler esse texto aí e resolver essas perguntinhas aí da letra A à letra D, certo? Vamos acompanhando aí. O povoamento do Brasil começou logo após a descoberta, com os acampamentos que os portugueses ergueram no litoral, nos lugares onde encontraram madeira de boa qualidade para comercializar na Europa. 30 anos depois, vários povoados pontilharam o litoral ao redor das plantações de cana-de-açúcar. Outros nasceram distantes da costa, em áreas de mineração, de criação de gado, burros e cavalos, ao redor do pouso de viajantes e junto de portos fortes e margens de rios. Com o passar do tempo, graças ao trabalho de indígenas, negros e portugueses, esses povoados se transformaram em vilas. Muitas vilas ficaram paradas no tempo. Outras se tornaram cidades médias, depois grandes e finalmente metrópoles que exercem influência sobre vasta área e participam da economia mundial. Então, aqui esse texto fala sobre o início do povoamento, né? Os portugueses chegaram aqui em 1500 e desde então já ergueram, né, fortes, algumas construções, porque encontraram madeira boa, a madeira pau-brasil, do qual era extraído uma tinta, né, que pintava os tecidos de vermelho. Naquela época, gente, era muito difícil se obter cores, né? Vermelho, púrpura. Então, esses tecidos com essas cores eram bem caros, então rendiam bastante dinheiro. Com isso, quando eles chegaram aqui e viram a quantidade de pau-brasil, daí o nome Brasil, brasa, né? Que dava esse extrato avermelhado, e dessa forma, com essa quantidade de grande quantidade desse tipo de madeira que tinha no nosso litoral, o interesse foi imediato. Então, eles ficaram cerca de 30 anos, né, comercializando, então de 1500 a 1530. Só em 1532, na verdade, em 1530, vem decretado um governo geral aqui para o Brasil. E em 1532 é fundada a primeira vila, a Vila de São Vicente, tá? Olha que nome lindo, né? O nome do meu filho, Vicente. Mas antes disso, eles ficavam, né? Construíram alguns fortes justamente para armazenar essa madeira que eles pegavam, né? E quando passava por aqui, eles vinham de Portugal, passavam aqui para pegar essa madeira, né? Ou para descansar, para abastecer, ia para a região das Índias, né? Porque o comércio das Índias é que gerava o lucro maior para os portugueses, e depois na volta eles passavam, abasteciam com a madeira e voltavam para Portugal. Como estava tendo muita gente, holandeses, ingleses, que também estavam frequentando o litoral do Brasil, eles resolveram então os portugueses resolveram fundar as primeiras vilas. É onde fala no texto que 30 anos depois pontilharam o litoral de vilas e cidades, né,
ao redor, aliás, das plantações de cana-de-açúcar, porque tinha que ter um produto que gerasse lucro também, um lucro que desse para, vamos morar lá, vamos colonizar mesmo de fato o lugar. Que produto era esse? A cana-de-açúcar. E o Brasil tinha um solo propício no litoral, né, principalmente o litoral nordestino, que chove bastante no litoral. Tem um solo rico, naturalmente, chamado massapê. É um solo muito, muito, muito rico em nutrientes. E tudo isso gerou aquela... Não, então vamos plantar a cana-de-açúcar, porque vai gerar um lucro e tal. Então resolveram plantar a cana-de-açúcar. E a partir desses engenhos também vão surgir pequenos povoados, certo? É onde aqui no texto fala que vai pontilhar o litoral. Depois, né, quando começou a criação de gado, porque logicamente já tinha criação de gado, mas quando foi aumentando essa criação de gado como uma alternativa boa econômica também, a pecuária, então eles vieram para o interior para deixar aquele litoral somente para cana-de-açúcar, aqueles territórios ali só para o plantio. Então a busca de pastagens, né, de lugares para poder criar esses animais fazem surgir também as vilas e povoados aqui no interior, certo? Outra coisa também é a busca por metais preciosos, né? Que principalmente aqui em Minas Gerais vai também dar essa dinâmica aí da povoação do interior, certo? E aí, os lugares onde havia o pouso, né, de viajantes, também muita gente acabava por ficar e surgem aí pequenos povoados. Inclusive, o nosso município é fruto de um pouso de tropeiros, né? Quando se escasseou, quando acabou o ouro na região que passava para o sertão do Jacuí, Rio das Mortes, né? Para frente aqui de Cássia, bem para frente, a terra boa, muita água aqui na nossa região fez com que as pessoas começassem a desenvolver a agricultura aqui, onde os fazendeiros doaram um patrimônio, uma gleba para a constituição do patrimônio de Santa Rita, certo? Então essas cidades, esses povoados, eles surgem geralmente próximos de uma igreja, de um forte, de rios, né? Principalmente de rios. Cidades vão surgir próximos de curso d'água, porque a água ela é essencial para a nossa sobrevivência, para a prática da agricultura e tudo mais, certo? Algumas dessas cidades, como diz aqui no texto, elas ficam pequenas e outras se tornam grandes metrópoles, como o exemplo de São Paulo, né? Que hoje que surge aí, né, de um colégio de jesuítas, né? E hoje é aí uma das maiores cidades, um dos maiores municípios do mundo. Vamos aí lembrar que município e cidade não é a mesma coisa. A gente fala como se fosse a mesma coisa, mas o correto de falar é município, porque município ele agrega a área urbana e a área rural do lugar, que gera aí o município, certo? Cidade é apenas a área urbana. Ah, dona Roberta, mas você falou que tem lugar que só tem área urbana, como São Paulo. Realmente, o município de São Paulo é apenas a cidade, é só a área urbana, porque cresceu demais essa área urbana e tomou a área rural, tá? Então acabou que o município ficou apenas com a área urbana, sendo que não existe mais área rural. Mas lembrem-se de que o correto é falar município. Cidade é apenas a área urbana. Nós moramos na cidade do município de Cássia, certo? Então vamos lá, resolver aí a letra A. Onde surgiram os primeiros povoados do Brasil? E com qual objetivo os portugueses ergueram acampamentos nesse lugar?
Então, os primeiros municípios, né, os primeiros povoados do Brasil, eles surgiram no litoral e o objetivo dos portugueses era extrair essa madeira de boa qualidade para comercializar, né, para vender, porque gerava muito lucro, certo? Então, o comércio dessa madeira na Europa gerava lucros para quem a extraísse. A letra B, vocês pegam um lápis de cor aí, de qualquer cor que vocês quiserem, e aí vocês vão destacar as atividades econômicas que estão aí no texto, certo? Que contribuíram para o surgimento e o desenvolvimento dos vários povoados no Brasil. A primeira delas é a agricultura, que é aí o plantio, a plantação de cana-de-açúcar. Então, vocês vão achar aí plantações de cana-de-açúcar no texto e riscar. Depois, a pecuária. Vocês vão achar aí no texto criação de gado, burros e cavalos. E vão riscar aí também, que isso aí é a pecuária. A pecuária, gente, ela serve tanto para alimentação, quanto fornecimento de couro. Então, fornecimento de carne, leite, couro. Utilização do animal para tração, né, para poder, por exemplo, movimentar, puxar arado na agricultura, né, para poder usar ele como meio de transporte, porque naquela época se viajava com mulas, né, cavalos, principalmente mulas, por ser um animal mais resistente. Então, mas eles também são criados dentro da pecuária, tá? Também vocês vão achar aí o extrativismo no texto. O que é o extrativismo? A mineração e a pesca em rios. Mineração, extrativismo mineral, e a pesca em rios, extrativismo animal. Tem também extrativismo vegetal, que é tirar, não está aí no texto, mas também eles viviam do extrativismo vegetal, que é tirar sementes, frutos, raízes de plantas diretamente da natureza, tá? Sem que eles plantem, né? Porque quando o ser humano planta é agricultura. E também o comércio, né? Que é aí a pousada para viajantes e portos. Isso aí também é comércio, certo? Onde eles utilizavam esses lugares, a pousada para viajantes, né? Onde eles tinham que pagar, que comprar as coisas, e também os portos que era feita as trocas comerciais, tá bom? A letra C, com o passar do tempo histórico, muitos povoados brasileiros se tornaram vilas e as vilas se transformaram em cidades, tá? Então, vocês vão completar aí a última setinha com cidades. E a letra D, em sua opinião, todas as cidades brasileiras surgiram de forma espontânea? O que é surgir de forma espontânea? É quando esses povoados, né, eles chegam, vão ficando ali, vai aglomerando e vão surgindo casas, eles vão ficando ali para praticar agricultura, para extrair madeira, tal. Isso aí mostra uma cidade que se forma de forma natural. Desculpa eu utilizar a palavra duas vezes. Mas elas se formam naturalmente, elas se formam espontaneamente, certo? A maioria das cidades brasileiras são espontâneas, são naturais, porém existem cidades planejadas, como é o caso de Brasília, né, a capital do nosso país, o Distrito Federal, Palmas, capital do Tocantins, são todas cidades planejadas, ou seja, elas foram para o papel primeiro, nós vamos construir isso, tal, assim, para depois começar a construção, certo? Isso é uma cidade planejada, mas a maioria dos 5.570 municípios brasileiros são espontâneos, naturais. Bom, vamos lá. Isso que eu acabei de falar para vocês aqui na página 5. Olha lá, atualmente o Brasil conta com 5.570 municípios. Algumas cidades que compõem esses municípios surgiram de forma natural ou espontânea e outras foram planejadas. A maioria das cidades brasileiras foi se desenvolvendo naturalmente a partir da aglomeração de pequenos povoados que cresceram à margem de rios, ao redor de uma igreja, de um forte, de um porto ou de um centro comercial ou de hospedaria para viajantes. Com o passar do tempo histórico, esses povoados se transformaram em vilas em cidades. Um exemplo
Um exemplo é a cidade de São Vicente, localizada no litoral de São Paulo. Então, aqui tem a foto de São Vicente, foi fundada em 1532, né? É a cidade é o município mais antigo do Brasil, primeiro município do Brasil, certo? Foi fundada como um povoado, depois foi elevada à categoria de vila, cidade, né, e município. No caso, hoje é chamado município, como eu expliquei para vocês. Aquilo que eu expliquei para vocês está aí. Lembre-se que os termos município e cidade não são sinônimos. Um lembretezinho amarelo na página 5. Depois vocês dão uma lida aí, tá? Para reforçar, tá certo? Olha que linda a cidade de São Vicente, né? E o nome é mais lindo. Vamos lá na página 6 agora. Já as cidades planejadas são construídas com base em projetos que visam a melhoria da organização do espaço urbano, destinando áreas específicas para a construção de residências, indústrias, estabelecimentos comerciais, parques, escolas, postos de saúde, saneamento básico e vias de circulação, para conectar toda a cidade, pretendendo assim garantir uma qualidade de vida à população. As cidades planejadas é tudo no papel primeiro, gente. Tudo vai para o papel. O que nós vamos fazer aqui? O que vai ser nesse lugar, tal. Então, tudo isso é pensado, planejado, justamente para ver a dinâmica da cidade, para melhorar a qualidade de vida do morador daquele município. Estou falando cidade, daquele município, certo? Aqui nós temos algumas cidades que foram planejadas, né, na página 6 e na página 7. Depois eu vou ler cada uma para vocês. Do lado, aí na página 6 tem um lembretezinho, um quadradinho aí, pra vocês marcar um X. A cidade sede do município onde você mora surgiu, no caso Cássia, surgiu como? De forma espontânea ou de forma planejada? Espontânea. Vocês vão marcar o X aí no primeiro quadradinho, certo? Cássia é cidade espontânea. Então, vamos ver aí essas cidades que foram planejadas, né? Maringá, Palmas, que eu já havia falado para vocês, Aracaju e a primeira cidade planejada do Brasil, que foi Salvador, na Bahia. Foi planejada para ser a capital do nosso país. Maringá foi fundada em 1947, projetada e construídas para ter ruas retas e largas, avenidas com jardins e quarteirões com áreas destinadas a residências, comércios, indústrias, parques e praças, certo? Então, tudo planejadinho, para ficar tudo certinho. Então, tudo vai no papel para depois ser construído. Palmas foi fundada em 1989. É uma das cidades, a mais nova das cidades planejadas no Brasil. Ela é mais nova que eu, gente. Palmas tem 31 anos. Ela foi fundada em 1989, construída com avenidas largas, grandes quadras residenciais e comerciais e muitos espaços públicos verdes. É uma cidade plana, viu? Vocês podem ver as fotografias aí de Palmas, é uma cidade bem plana, né? E as ruas retas, largas, as avenidas, tudo planejado, certo? Capital, Aracaju, a capital do Sergipe, ela foi fundada em 1855 e todas as ruas da cidade foram projetadas geometricamente como um tabuleiro de xadrez para desembocar no rio Sergipe, certo? Então, vocês podem perceber aí também nessa fotografia de 2018, aí na página 7, as ruas, né? Todas retinhas, quadras, né? Tudo retinho. Quando a gente vê isso, a gente vê que teve o planejamento real. Belo Horizonte, a capital do nosso estado, também foi planejada para ser capital, estrategicamente no centro de Minas, para servir como capital. A capital até então era Vila Rica, hoje Ouro Preto, tá? E aqui uma curiosidade, né? Você sabia? Salvador, a capital da Bahia, foi a primeira cidade planejada do Brasil. Sobre esse assunto, leia outro trecho do livro Cidades Brasileiras do Passado ao Presente. Salvador surge na Vila do Pereira, que era um pequeno povoado que foi totalmente
redecorado, né, planejado, para poder receber mais pessoas, inclusive para ser sede do governo brasileiro, né, no caso do governo português aqui no Brasil, certo? Em 1550, na Baía de Todos os Santos, onde crescia a Vila do Pereira, foi construída a mando do rei de Portugal a primeira cidade brasileira, Salvador. A finalidade era trazer mais gente para habitar a imensidão de terras do Brasil. Para planejar a cidade, o rei contratou engenheiros. A pequena vila começaram a chegar navios trazendo empreiteiros para dirigir a construção de edifícios públicos, pontes, igrejas, conventos e mercados. Traziam ferreiros, pintores e encanadores. Então, tudo para deixar organizadinho, bonitinho e para atrair cada vez mais pessoas, né? Principalmente da nobreza, para povoar o Brasil, que até então era colônia de Portugal. Nós vamos ficando por aqui, página 7. A próxima aula a gente começa lá na página 8, Brasília, uma cidade planejada. A gente vai falar de Brasília, começar a falar de Brasília. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem no privado, certo? Estou aqui para sanar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus e vamos vibrar para que logo tudo isso passe e a gente esteja junto novamente, tá bom? Tchau, beijo.